dia, gente. Vamos falar hoje um assunto muito interessante que todos vocês conhecem, divisão celular. Antes de falarmos da divisão propriamente dita, vamos lembrar alguns termos. Diploide. O que é uma célula diploide? É uma célula que tem o número total de cromossomos da espécie, um número par. Um cromossomo da mãe, um cromossomo do pai, um par de cromossomos. Cromossomos homólogos. Bom, haploide. O que seria célula haploide? É uma célula que tem apenas a metade do número de cromossomos. No homem, espermatozoide. Na mulher, óvulo. Existem dois tipos de células diploides. As células somáticas e as células germinativas. As células somáticas são células diploides que só fazem mitose. Tem a ver com corpo, soma, corpo. E a célula germinativa tem a ver com produção de gametas. Essa célula germinativa, ela faz mitose e, no seu processo de gametogênese, teremos a meiose com a finalidade única de formar óvulos e espermatozoides. Assunto para mais tarde. Todos nós sabemos que essas divisões são muito importantes para a nossa vida. Sem elas, não existe como ter vida. Mitose é um tipo de divisão que ocorre com uma célula somática ou germinativa, mas que tem o intuito de dar origem a duas novas células exatamente iguais. Como objetivo, nós temos o crescimento, reparação de perdas, regeneração de tecidos, desenvolvimento embrionário, reprodução assexuada, entre outras coisas. E meiose, ela tem uma única finalidade: gerar gametas, a partir de duas etapas, meiose 1 e meiose 2. A gente vai falar sobre essas duas divisões mais tarde um pouco. Gente, para essas divisões acontecerem, é necessário uma preparação. Para tudo tem que ter uma preparação. Não seria diferente com as células. A preparação para a divisão recebe o nome de intérfase ou interfase. E unindo a intérfase e a divisão, nós temos o ciclo de vida da célula, o ciclo celular. Bom, a intérfase acontece em 3 etapas, em 3 fases, como vocês podem ver nesse quadro. As etapas são G1, S e G2. Nas fases G1 e G2, nós temos crescimento da célula, preparação de proteínas, preparação de RNA. Mas na fase S, que é essa aqui, nós temos a duplicação do DNA. Muito importante. Essa duplicação pode ser vista aqui. Reparem, eu tenho aqui um cromossomo simples, um filamento de DNA. Durante a fase S, ocorre a duplicação. Observe que eu tenho agora um cromossomo duplicado. Não deixa de ser um cromossomo, só que agora ele está duplicado. Duplicado, ele tem 2 moléculas de DNA. Então, observe isso. Antes da duplicação, um cromossomo. Depois da duplicação, continua sendo um cromossomo. A diferença é, antes é um cromossomo simples com uma molécula de DNA. Depois da duplicação, um cromossomo duplo com 2 moléculas de DNA. São idênticas. Cada filamento de DNA, cada lado desse cromossomo recebe o nome de cromátide. Como surgiram de um cromossomo, são chamadas de cromátides irmãs. Não esqueça, com a duplicação na fase S, eu continuo tendo um cromossomo, só que eu tenho dois DNAs. Mas durante esta etapa, eu não consigo perceber a duplicação. Eu sei que acontece aí, mas eu não consigo ver. E como é que eu sei que acontece aí? Através de um teste químico que você pode compreender olhando este gráfico. Observe o gráfico. Eu começo o processo de intérfase com quantidade X de DNA. Durante a fase G1, eu tenho um cromossomo simples, X. Durante a fase S, eu dobro o número de DNA. Eu passo a ter 2X. Isso é visível no teste químico. A quantidade de DNA duplica. Só que aqui eu continuo a ter um cromossomo duplo. Na fase G2, eu continuo com esse um cromossomo duplo
E aí eu começo a divisão propriamente dita, mitose ou meiose. Não esqueçam, um cromossomo simples, um cromossomo duplo. Um filamento de DNA, 2 filamentos de DNA. E depois a gente fala mais sobre mitose e meiose. Um grande beijo e até depois.